Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal, Severino Breda, Direito e Teologia. Hoje, mais uma vez, trazendo mais um vídeo na sessão apologética. Realmente, depois que eu apresentei aquele vídeo anterior falando sobre, com relação à classificação pejorativa da Igreja de 27º Dia como seita, e realmente eu cheguei à conclusão, realmente, a Igreja de 27º Dia é uma seita. Por que ela é uma seita? Ela é uma seita porque ela aceita o Deus verdadeiro revelado nas Escrituras, conforme está escrito em João, capítulo 17, versículo 3. Ela é uma seita porque aceita Jesus como Salvador e Deus. Isso se encontra em 1 João, capítulo 5, versículo 12 e 20. Ela aceita a personalidade e a divindade do Espírito Santo. Isso se encontra no livro de Atos, capítulo 5, versículo 3 e 4. Ela é uma seita porque aceita o Antigo e Novo Testamentos como inspirados, sem aumentá-los ou diminuí-los, e os considera como palavra de Deus. Isso se encontra em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A Igreja de 27º Dia é uma seita porque ela aceita os 10 mandamentos que se encontram em Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 ao 17, como inspirados por Deus. Na verdade, foram escritos pelo dedo de Deus, conforme se encontra em Êxodo, capítulo 31, versículo 18. Ela aceita o dom profético prometido para a igreja nos últimos dias, conforme Atos, capítulo 2, versículo 17 e 18, conforme Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Sem com isso sugerir qualquer acréscimo às Escrituras, conforme Apocalipse, capítulo 22, versículo 18 e 19. Ela aceita as leis de saúde como ensinadas na Bíblia. Afinal, o nosso corpo saudável é sinônimo de mente sã e espiritualidade vigorosa. Não pode ser diferente porque somos seres holísticos, conforme 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24. Ao contrário do que muitos ensinam, o corpo não é a prisão da alma, é o templo do Espírito Santo, conforme se encontra em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, capítulo 6, versículos 19 e 20. Portanto, é sagrado e precisa ser cuidado o nosso corpo, conforme 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, e o livro de 3 João, capítulo 2, versículo 2. Então, nós podemos chegar à conclusão que a Igreja Adventista é classificada como seita, porque ela aceita toda a palavra de Deus, né? Em todas as doutrinas cardeais da Bíblia, a concepção milagrosa de Jesus, seu nascimento virginal, a crucifixão, a ressurreição, a ascensão, sua divindade, a expiação e a segunda vinda, a pessoalidade do Espírito Santo e a infalibilidade da Bíblia. Os adventistas do sétimo dia permanecem firmes como aço. Quem fez essa afirmação, quem fez essa citação, né, foi o teólogo evangélico, presidente da Brown University e do International Fellowship. Quando ele foi indagado com relação aos adventistas do sétimo dia, e ele chegou na seguinte confirmação, né, que os adventistas não podem ser considerados honestamente como sectários, como ele disse nessa própria citação, né? Se for para ser considerado uma seita, por aceitar o que está na palavra de Deus, os adventistas do sétimo dia continuarão fazendo questão de serem assim chamados. Sentimos-nos honrados por partilharmos da mesma acusação feita a Paulo, por ele fazer parte da seita dos nazarenos, conforme se encontra em Atos, capítulo 24, versículo 5. Porém, se formos assim rotulados para criar nas pessoas preconceito quanto às nossas crenças, teremos de nos defender de tal acusação sem fundamento. E em nossa defesa, nós usamos a argumentação do apóstolo Paulo,
pois assim como ele, estamos entre os poucos cristãos que creem na validade da lei de Moisés e do Antigo Testamento. Mas confesso ter isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirvo ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas, conforme está escrito no capítulo 24 de Atos, 24, versículo 14. Então, se nós formos realmente considerados como seita, quão bela é essa seita, que aceita tudo que a Bíblia ensina, não é verdade? Então você não acha que vale a pena fazer parte de uma seita assim? O que você acha? Você fazer parte de uma seita que aceita a palavra de Deus como verdade para a sua vida. O que você acha? Então, o que você acha de ser membro de uma igreja que aceita a Bíblia como palavra de Deus, como inspirada, e aceita todas essas doutrinas, como eu já citei anteriormente? Que Deus te ilumine, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa continuar seguindo a palavra de Deus. E se formos rotulados de seita, não temos nenhum problema com isso. Podemos ser, sim, né? Então, conforme o apóstolo Paulo disse aqui em Atos 24, 14, confesso ter isto, que conforme aquele caminho que chamam seita, assim sirva ao Deus de nossos pais, crendo tudo que está escrito na lei e nos profetas. Então, nós consideramos tudo aquilo que está escrito na lei e nos profetas como sendo palavra inspirada de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos, que possam continuar firmes no caminho e na busca da verdade. Que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, um ótimo feliz Dia dos Pais a todos. Amém? Continue assistindo os nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe os nossos vídeos. Toque no sininho para continuar recebendo as novas notificações. Que Deus abençoe a todos.